Projeto Integrador Univesp, Multiculturalismo na EJA, discutindo as culturas africanas e afro-brasileiras. Junto ao tema proposto pela Univesp, adaptação curricular, o multiculturalismo no ambiente escolar, para o desenvolvimento desse projeto integrador, decidimos abordar uma perspectiva que demonstra, dentro deste contexto, as dificuldades enfrentadas pelos alunos do EJA no mundo do trabalho, propondo atividades onde eles consigam refletir e dialogar sobre a temática, de forma que possamos melhorar o espaço escolar para receber todo o multiculturalismo e práticas que podem ser trabalhadas no cotidiano para a promoção de um mercado de trabalho equitativo. Introdução. O Brasil carrega desigualdades históricas que se manifestam em disparidades salariais, precarização das condições de trabalho e barreiras específicas enfrentadas por determinados grupos. Mulheres, pessoas negras e indivíduos de classes sociais e étnicas mais vulneráveis são frequentemente aqueles que encontram maiores dificuldades em conquistar espaços de reconhecimento profissional, o que impacta não apenas as oportunidades de inserção e permanência no emprego, mas também a forma como os sujeitos se percebem e se projetam profissionalmente. Ao discutir essas temáticas em sala de aula, se contribui não apenas para a formação acadêmica, mas também para o fortalecimento da consciência crítica dos estudantes, estimulando a valorização de suas trajetórias e a construção de estratégias coletivas de enfrentamento das desigualdades. Local. O projeto foi realizado no Colégio Santa Cruz, onde a educação de jovens e adultos faz parte da filantropia do colégio e é totalmente gratuita para os estudantes, que também recebem alimentação e transporte custeado pelo colégio, que conta com uma ótima estrutura interna e externa. Problema. Como o multiculturalismo pode ser abordado na educação de jovens e adultos? Foi a pergunta que o nosso grupo se fez para poder iniciar a delimitação do problema. A EJA se caracteriza por acolher sujeitos diversos, com trajetórias de vida marcadas por desigualdades sociais, raciais e econômicas. Do ponto de vista social, abordar o multiculturalismo significa valorizar a diversidade de experiências e saberes presentes nas turmas da EJA, combatendo preconceitos e estigmas que historicamente marginalizaram populações negras, indígenas e periféricas. Reconhecer essa herança na escola amplia o repertório dos estudantes e fortalece o sentimento de pertencimento, valorizando sua própria história e a riqueza das tradições que compõem o Brasil. Assim, trabalhar o multiculturalismo na escola, em especial com foco nas culturas africanas e afro-brasileiras, contribui para a resolução do problema, que é a falta de uma abordagem educacional antirracista, plural e inclusiva da seguinte maneira: fortalecer a identidade e autoestima dos estudantes negros e negras, combater o racismo estrutural ainda presente na sociedade, promover práticas pedagógicas inclusivas e críticas conectadas às realidades dos alunos, cumprir a legislação que garante uma educação antirracista e plural, produzir conhecimento acadêmico relevante que supere visões eurocêntricas e valorize epistemologias diversas. Metodologia. Foram desenvolvidas diferentes estratégias e atividades ao longo do processo, organizadas em etapas, para garantir que os estudantes pudessem ter contato direto com objetos históricos e refletir criticamente sobre o multiculturalismo, em uma perspectiva de educação antirracista. As atividades sendo as seguintes: uso do kit africano e afro-brasileiro do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Representações raciais, mundo do trabalho e valorização das identidades negras e indígenas. Kit africano e afro-brasileiro do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. O kit africano e afro-brasileiro do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP é composto por réplicas de objetos ligados a diferentes aspectos da cultura africana e afro-brasileira, incluindo elementos religiosos. Antes da utilização do kit, já havia sido trabalhado nas aulas de história conceitos como o que é a história, o que são fontes ou documentos históricos e quem são os sujeitos históricos. Os estudantes foram convidados a observar e manusear os objetos do kit, de modo a estabelecer uma relação direta com o material, perspectiva que também favorece uma educação inclusiva. Em seguida, foram divididos em grupos, e cada grupo escolheu um objeto para preencher uma ficha de análise. Essa ficha permitiu que refletissem sobre a função, o significado e o contexto histórico e cultural de cada item. Foi também realizada uma roda de conversa, onde cada grupo teve a chance de apresentar suas análises e compartilhar suas impressões sobre os objetos que tiveram contato. O momento possibilitou uma troca de saberes e experiências, onde se valorizou a escuta entre os próprios estudantes, um aspecto fundamental na EJA. Inicialmente, foi possível observar certo estranhamento e até intolerância religiosa diante de objetos ligados aos orixás. Contudo, ao longo do processo, os estudantes passaram a reconhecer a importância cultural e histórica desses elementos na formação da sociedade brasileira. Essa devolutiva foi essencial para confirmar a pertinência da metodologia adotada.
Após terem trabalhado o que são fontes históricas, entre elas as fontes de cultura material, foi feita a atividade com o kit. Por meio dos mapas, a professora fez uma explicação sobre a vinda de escravizados de diferentes regiões da África para o Brasil, chamando atenção para a diversidade. Os estudantes já tinham aprendido sobre o início da colonização, exploração do trabalho indígena e sobre os motivos para a escolha do trabalho escravizado com a importação de africanos. Os estudantes receberam uma ficha para conduzir a análise dos objetos e depois os grupos fizeram a partilha. Solução: representações raciais, mundo do trabalho e valorização das identidades negras e indígenas. Após os resultados preliminares da primeira atividade, foi elaborado e executado um conjunto de 4 aulas voltadas ao enfrentamento dos estereótipos étnico-raciais, à valorização de personalidades negras e indígenas na história do Brasil e à própria valorização do multiculturalismo no ambiente escolar e de trabalho. O contato inicial que os alunos tiveram ao kit africano e afro-brasileiro ajudou no desenvolvimento da solução, abrindo o horizonte das perspectivas e preconceitos que eles tinham diante dos tópicos levantados durante as rodas de conversa. As atividades seguintes buscaram fortalecer a percepção dos estudantes enquanto sujeitos históricos e compreender como desigualdades e apagamentos são construídos social e culturalmente. Nas 2 primeiras aulas, os estudantes participaram de uma atividade de análise de imagens relacionadas a diferentes profissões. Individualmente, escreveram quais profissões acreditavam que as figuras representavam. Essa etapa foi fundamental para identificar percepções iniciais e possíveis associações estereotipadas entre aparência, raça, gênero e ocupação profissional. Depois, discutiram sobre o que escreveram em pequenos grupos. Em seguida, realizou-se uma conversa estruturada, buscando problematizar como essas associações são socialmente construídas e reforçam desigualdades. Foram mobilizados exemplos de imagens nas quais pessoas negras apareciam em ocupações subalternizadas, permitindo discutir a permanência de hierarquias raciais no imaginário social brasileiro, mas também contra-exemplos disso, permitindo a reflexão sobre mudanças que têm ocorrido em nossa sociedade, ainda que insuficientes. Em grupos, os estudantes analisaram imagens sobre diferentes situações de trabalho. Depois, organizaram em uma linha, onde teriam os trabalhos com maior exploração em um extremo e os trabalhos com maior garantia de direitos em outro extremo. Os estudantes reconheceram que muitas vezes pessoas negras estão nos trabalhos com maior precarização, informalidade, trabalho doméstico, poucas garantias de direitos. As 2 aulas seguintes foram dedicadas à realização de uma pesquisa em duplas ou trios. Cada dupla ou trio escolheu uma personalidade negra ou indígena brasileira. Artistas, lideranças políticas, cientistas, pensadores ou militantes de qualquer época de nossa história, e elaborou uma pequena biografia acompanhada de imagem. Com esse material, criaram coletivamente um mural digital, que será posteriormente exposto em ambiente escolar. Esse recurso tornou visível a pluralidade de contribuições desses grupos para a sociedade brasileira, reforçando a ideia de protagonismo histórico. Exemplos da pesquisa realizada pelos estudantes que serão inseridas no mural digital. Dandara dos Palmares, quilombola que participou de Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão. Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas do Brasil, liderança indígena nacional. Ailton Krenak, líder indígena, escritor e ativista ambiental. As atividades mostraram um progresso evidente em relação ao início do projeto. Os estudantes participaram mais, se mostraram mais confiantes para expressar suas ideias e demonstraram maior sensibilidade ao discutir temas ligados à diversidade e ao multiculturalismo. Alguns deles se surpreenderam ao conhecer personalidades negras e indígenas pouco abordadas na escola, revelando as lacunas ainda presentes no currículo. No geral, as estratégias adotadas, observação, análise crítica, pesquisa e produção coletiva, contribuíram para fortalecer a educação antirracista e o multiculturalismo na EJA, indicando o potencial de continuidade e inspiração para novas práticas pedagógicas voltadas ao diálogo, pertencimento e igualdade racial. Considerações finais. O projeto destacou a importância de uma educação que valorize as vivências dos alunos e reconheça a diversidade cultural do Brasil. Ao trabalhar com objetos históricos, discutir estereótipos raciais e dar visibilidade a figuras negras e indígenas, foi possível criar um ambiente de aprendizado baseado no respeito, na escuta e na participação coletiva. A experiência mostrou que a educação antirracista vai além do conteúdo. Ela exige práticas que questionem ideias naturalizadas e incentivem novas formas de compreender o mundo. Houve uma mudança perceptível na forma como os estudantes passaram a enxergar a presença e as contribuições de povos africanos, afro-brasileiros e indígenas na história do país, algo refletido tanto em suas falas quanto no mural digital produzido. O projeto também evidenciou a importância de dar continuidade a essas discussões na EJA, já que muitos alunos não tiveram acesso a uma formação que abordasse adequadamente as relações étnico-raciais e o combate ao racismo. De modo geral, as ações realizadas alcançaram seus objetivos e ajudaram a construir um espaço educativo mais inclusivo, alinhado à Lei nº 10.639 de 2003 e à BNCC.
Espera-se que os aprendizados gerados sirvam de inspiração para novas práticas pedagógicas que reforcem o respeito à diversidade e a construção de uma sociedade mais justa e democrática.